Pessoal, eu dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Uni Digital, tá? Os professores, os alunos, né? Devem seguir, né, uma orientação aí para a gente ter uma aula, né, uma aula mais proveitosa, mais eficiente, tá bom? Então, depois das dicas aqui do Senai Uni Digital, a gente volta à nossa programação normal de hoje. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, compartilhar aqui a tela. Tava até que olhando, eu não lembrava em que ponto a gente estava. Eu vi que na aula anterior, pus aqui 25/2. Ixi, será que eu errei aqui? Ah, não, foi isso mesmo, 25/2. Achei que eu tinha errado aqui. O que que a gente viu? Análise da atividade 3, tá? Que era o relatório, inclusive. Eu forneci relatórios extras aqui para vocês, para a gente, no decorrer aqui da aula, ver, né, esse primeiro relatório. Por isso que ele foi pedido assim tão simples, né, para você fazer uma pesquisa, né, ou na sua casa mesmo, vendo geralmente os circuitos. É muito raro você encontrar alguém que não tem problema ali com o circuito do chuveiro, ou não descobre, por exemplo, que o ideal é você colocar o conector Borne, né, o Borne cerâmico ou vago, em vez da tomada macho e fêmea de 20 amperes que toda ferragista tem. O problema do predial é porque é, todas as tomadas elas são projetadas para dois tipos de corrente, ou de 10 amperes, que é a mais comum que a gente encontra. Toda tomada simples, na hora que você vê lá na lista, né, no inventário de materiais, tá lá, tomada, né, geral ali, tomada, você coloca uma tag ali, né, de 10 amperes. Essa é a configuração dela. O barramento dela metálico, ele suporta 10. E essa que é a fragilidade. Ele só tem essa de 10 e tem as especiais que o pessoal usa para chuveiro, que é a de 20 amperes. Não existe um outro padrão, a menos que você pegue lá do industrial, né? Os plugs, os padrões industriais têm de vários tipos de corrente elétrica. Só que ele é padrão industrial, ele é um padrão de sobrepor. Por exemplo, aqui, ó, vamos. Isso eu vou linkar com a aula de hoje, né? Então, a aula de hoje, a gente, até o final aqui, a gente vai falar de NBR 5410, né? Pois que vocês souberam da origem dela, né? Como que ela foi criada, né? Que ela é basicamente uma cópia de uma norma internacional homologada, né? Pelo I3E,
E também vamos falar bastante do Conselho dos Técnicos, que antigamente era o CREA, né? Agora, né? Quando eu falo agora, já tem um bom tempo. Eu não me lembro, não me recordo quando que fez essa transição, mas já faz um tempo considerável. Vocês têm o técnico em si, ele tem exceto o técnico de segurança do trabalho, e se não me falha a memória, o técnico agrícola, eles respondem, né? Obviamente, o técnico de segurança do trabalho, além de responder à delegacia do trabalho, ele responde ao CREA, tá? E o técnico agrícola, ele responde, se não me falha a memória, ao CREA ainda. Não sei como é que tá, pode ser que tenha mudado, mas da última vez que eu vi, esses dois são os únicos técnicos que não respondem, não têm a obrigatoriedade de responder ao Conselho Federal dos Técnicos e os conselhos regionais, né? Dependendo da região em que você atua aí, tá? Aí tem zona um, zona 2 e por aí vai. Então, antes da gente falar, né, desses laudos aqui, agora a gente partiu de um laudo simples, né, para um laudo que realmente foi utilizado, que realmente foi aprovado, não só no CREA, mas, né, pelo o conselho mesmo de engenharia, né, que ele é aplicado, todos esses laudos que eu estou mostrando aqui, eles foram aplicados, né, no mundo do trabalho, ou seja, eles não são criações, né? Ah, será que, mesmo que a história seja uma história, né, eles foram aplicados na realidade, né? E vocês vão ver o padrão, né? O padrão que o mercado atua e o que ele aceita, tá? E aí, fazendo um link aqui, né? Com o que eu estava falando aqui, o aqui, ó, plug padrão residencial. Esse aqui é o de, ó, já de cara, esse daqui que é utilizado em chuveiro, né? 20 amperes, e tem esse que é o padrão normal, né? Deixa eu pôr aqui residencial 10 e 20 amperes fêmea. Para imagens aqui. Inclusive, esse daqui é uma atualização, tá? Da NBR. Eu não lembro que NBR que é, 14 alguma coisa. Ele tem um rebaixo aqui. Mas enfim, só tem o de 10 e o de 20. Agora, se você considerar o industrial, tem de vários tipos de corrente. Esse daqui, dá para você ver que ele é bem mais robusto, tá? Ó. E geralmente ele é de sobrepor. Ó, isso aqui é o fêmea dele, né? E esse é a versão macho dele. Então eles são projetados para colocar em quadros, né, de distribuição. Ah, mas em quadro de distribuição não tem tomada não, professor, são os disjuntores. Você está correto. Mas eu estou dizendo assim, para ter uns quadros, não sei se vocês já viram aí, que o pessoal chama de robô. Ele é mais ou menos assim, ó. Aí aqui vamos supor que é o chão, né? E ele tem um cavalete aqui, né?
Ainda bem que eu não ganho dinheiro como desenhista, né? Que senão tava enrolado. Aí tem um cavalete, geralmente com rodinhas aqui para você mover ele, né? E aí é muito comum em obra, por exemplo, às vezes ele é de tampa cega, né? Você abre aqui a tampa cega. Eu falo tampa cega porque ele não tem um visor aqui para você visualizar aqui dentro, né? Um acrílico, por exemplo. E só tem as aletas de para para fazer o fluxo de ar, né? Para não aquecer. E daí você pode colocar esses plugs, tanto o plug macho quanto o plug fêmea, na lateral dele. Eu já vi na lateral, né? Você pode colocar também, se abre aqui, aqui, por exemplo, vai ficar o disjuntor geral, né? Os barramentos, fazia A, B e C, né? Os disjuntores vão estar divididos aqui, né, do lado aqui, e aí em algum ponto aqui do quadro, você tem aqui para você fazer a ligação, né, para geralmente utiliza esse tipo de quadro aqui, você pega, faz a alimentação geral dele aqui, para você utilizar numa obra. Você pega do secundário lá do transformador e faz a utilização dele para energizar e levar para dar energia para uma policorte, sei lá, uma betoneira e por aí vai, tá? Aí residencial, geralmente esse tipo de quadro aqui, né? Que aí ele é robusto e ele poderia, se você tirar esse cavalete aqui, você poderia colocar ele no chão aqui e fazer interligação com o circuito subterrâneo. Mas basicamente ele foi projetado para isso. E alguns deles, para você ter um melhor aproveitamento, ele ainda vem com uma pingadeira aqui. Eu ia falar floreira. É uma pingadeira, né? Justamente para não ter respingo. Às vezes você precisa abrir aqui para fazer, né, fazer alguma operação aqui para evitar respingo direto. Obviamente, se estiver chovendo muito, né? Ele vai estar fechado, hermético. Aí alguns você coloca até aquela. Ele vem até com uma borracha aqui para você colocar gacheta aqui, né? Para evitar, né, infiltração de água na hora. Se ele tiver um grau IP, né? Um IP65 aí, né? Por exemplo, né? Para às vezes, né, dependendo do local aí, você tá fazendo, tem que fazer uma limpeza pesada aí, né? Aí você precisa de energia, as ferramentas que utilizam bateria não são suficientes, tá? Então, esses fogem do padrão, se bem que eu já vi, tá? Em instalação residencial, o pessoal utilizar aqui, mas foi assim, porque a pessoa ali conhecia um eletricista ali, né? E ele sabia. Provavelmente ele era eletricista industrial, sabia que não dava para usar nem um plug de 10 padrão e nem um de 20, que a corrente é bem maior. Beleza, professor. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos ver se tem mais alguma atividade aqui. A gente fez até a última aqui. Se bem que ela está listada como atividade um, 3 e 4, né? Tem uma atividade 4 aqui. Uai, então, deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa atividade 4 aqui. Então só foi até a 3, então tem mais uma. Vamos fazer ela na próxima aula, a análise dela. Vamos continuar aqui, tá? Para a gente não perder aqui. Como a gente tem bastante aula aqui ainda, dá para a gente ainda falar da atividade 4, né? E continuar com o nosso conteúdo. Tranquilo? Pode ser assim, galera?
A gente não perder aqui. Deixa eu pegar aqui. Professor, então quer dizer que eu não estou mais no CREA, não, né? Ó, vamos pegar aqui a 5410. Se a gente precisar aqui. Bom, tá acessível, né? Embora ele tenha falado que não tá acessível aqui. Deixa eu ver se tá com algum bug. É, aparentemente tá ok. Ó, vamos usar a norma da Equatorial. Talvez a gente precise aqui. Professor, o que eu sei, deixa eu achar aqui o do CFT. Ó, esse aqui é do CFT. Vamos entender primeiro as entidades aqui. É, aparentemente o do CFT. Eu só tô com esse manual aqui, não, pelo menos não tô conseguindo visualizar, mas não tem problema não. O que que a gente vai fazer aqui agora? Ah, tem que pôr no tudo aqui. Antigamente era assim, você fazia um serviço, né? E aí esse serviço você acessa o seu conselho. Antigamente o técnico era no CREA, né? Hoje é só o engenheiro, o arquiteto, ele tem o conselho, o CAU, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ele também respondia pelo CREA, né? Então cada um técnico tem um conselho seu, o arquiteto também, e o engenheiro, no geral, tem o CREA, ainda continua no CREA. Então, quando vocês se formarem, vocês vão pegar o diploma de vocês, tá? Vão acessar o conselho aqui. Tá vendo que é o conselho, eu coloquei aqui, o CFT, Conselho Federal dos Técnicos, beleza? E aí, ele vai pedir aqui, selecione sua região. Tá vendo aqui, ó, zona um, 2. Aí o R, né, que é regional, tá? Dos técnicos, tá? É igual o CREA lá, né? Tem o CREA Go, né? Tem um CREA de vários estados, igual esse daqui, ó, Bahia. E tem o CONFEA, que é o Conselho Federal, né, dos Engenheiros aí. CONFEA, CREA. Então, você vai selecionar a sua região. Se não me falha a memória RAM, Goiás é a região um, tá? Até tendo eleição. Esse aqui é o um. Você viu que na hora que você entrou no Conselho Regional aqui, ó, tem a Lei de Proteção de Dados aqui, beleza? Tem muita. Deixa eu pôr aqui aceito, porque senão ele vai ficar. Fala aqui sobre o presidente. O federal fica lá em Brasília. O do CREA não sei onde é que fica. Ó. Então, esse aqui ele tá lotado em Brasília. E o regional, obviamente, nas regiões aí, né? Goiás aí, ele às vezes vai estar numa região aí mais, mais acessível, mais povoada aí no estado de Goiás, talvez em Goiânia, né? Não tem essa informação. Beleza. O conselho
Esse manual aqui, eu não sei nem se ele está atualizado, viu? Eu baixei ele no ano passado, essa última versão aqui. Eu posso até deixar disponível aí para vocês, ó. Deixa eu ver se esse link ainda funciona. É, funciona. Porque é o seguinte, você vai, né? Pega o seu diploma aqui, né? No Senai aqui. Depois você vai adquirir a sua habilitação técnica. Então, você, de posse da sua qualificação, né? A próxima o C, inclusive, é o C de Segurança e Eletricidade, tá? A gente está aí na primeira OC do módulo específico 1. Então, lá na segurança fala que a habilitação ela tá consignada, né, ao trava-língua aí, consignada à qualificação. Então, qualificação é um termo para dizer que você ou é técnico ou é graduado, né, por exemplo, na engenharia, né? Sei lá, engenharia elétrica. Vamos pegar o nosso caso aqui. Então, quer dizer, eu dizer que eu sou qualificado não quer dizer que eu, né, eu não estou querendo dizer vamos dizer, o significado seria um sinônimo, né? O significado literal, né? Que eu tenho a qualidade de ser um técnico, né? Bom, mas essa qualificação seria o título mesmo. Se você fala que é qualificado, segundo o jargão aí do CREA, do Conselho dos Técnicos, né, e da concessionária, você tem a formação. De posse da sua qualificação, que o comprovante é o seu certificado, seu diploma, você vai apresentar para o seu conselho aí, para sua região, e aí, né, geralmente você tem uma palestra, eu não sei como é que tá o dos técnicos. Eu lembro que eu esperei um tempo considerável, por exemplo, esperei 3 meses para pegar o diploma lá de engenharia, fazer a colação de grau. Foi mais ou menos uns 3 meses. Mas é porque ainda faltava algumas documentações minhas aí eu, né, como um bom brasileiro, deixei para o final aí, por último. Mas dependendo, se você já tiver tudo ok, dependendo da instituição, você pega o mais rápido possível, talvez uma semana, tá? Mas eu lembro que o trâmite, vamos dizer, normal aí, da reitoria é uns 3 meses. Pegou, você já vai no seu conselho, né? E aí, provavelmente, você vai no regional aí para fazer, né, a sua habilitação. Você vai apresentar. Eu lembro que eu tirei uma cópia mesmo, eles não tiram lá. Pelo menos na minha época foi assim. Eu fui numa plotadora dessas de projeto, pedi uma cópia, apresentei o original, eles olharam, viram lá, não precisou nem ir em cartório. Né, o técnico lá verificou, não é ok, guardaram a cópia com eles e carimbaram o meu, e aí pediu, ó, daqui acho que foi uns 30 dias mais ou menos, vai ter uma reunião aqui com, né, e aí vão fazer a entrega da sua carteirinha. Na época, a minha carteirinha ela era provisória, né? Na verdade, você pode pegar uma provisória. Acredito que no Conselho dos Técnicos seja a mesma coisa. Eu sei que eu tirei lá na hora uma provisória para eu já poder fazer trabalhos, né? E aí, depois desses 30 dias, eu peguei a carteira definitiva. E antigamente a definitiva tinha um tempo, uma validade. Hoje em dia, talvez dos técnicos seja o do mesmo, né, do mesmo jeito. Hoje em dia, ela parece um cartão de crédito, tá? E aí você tem um número que, inclusive, eu sei que no Conselho dos Técnicos tem, que ele é chamado de RNP, é o Registro Nacional Profissional. Igual a nova carteirinha, não sei se algum de vocês tem aquela nova carteirinha de identidade. Eu tenho a minha antiga ainda, tá?
Mas aí você tira a carteirinha nova, ela parece, pelo menos na última versão que eu vi, ela parece uma habilitação, tá? Uma habilitação aí para dirigir. E aí, a partir dessa carteirinha, ela já vem com microchip lá, e aí você vai receber acesso ao, ao sistema, né, do seu conselho de classe. Esse acesso, né, aí você, no caso aqui, ó, tem, é o e-mail cadastrado, eu sei que é um nome aqui, eu tenho um nome de usuário e tem uma senha. Aí você faz o primeiro acesso, cadastra, né, coloca lá seus nomes e tal, e aí você vai ter acesso a um sistema que é semelhante a um sistema de e-mail, a uma plataforma aí, né? E essa plataforma, todo e qualquer serviço que você for executar, você vai fazer o acesso aqui e escrever, aí já tem lá um formulário, né? Ah, eu vou fazer uma RT de carga e função. O que que é isso? Aí, no caso, a nossa aqui do Engenharia Elétrica chama anotação de responsabilidade técnica. No caso de vocês, chama TRT. É um termo de responsabilidade técnica. Eles colocaram, acredito eu, né? Por exemplo, do arquiteto chama RRT. É o Registro de Responsabilidade Técnica. Então, no final das contas, é a mesma coisa, só que cada um com sua atribuição técnica aí. Então, nesse sistema, tem todo e qualquer serviço que você pode executar dentro da sua qualificação técnica aí, né? No caso, eletrotécnico. E tem uma resolução, no caso a minha, acho que é 218 de 1970 e bolinha. No caso, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver, acho que tá ela aqui. Eu lembro que eu guardei essa resolução aqui para mostrar para vocês. Eu acho que se eu for no Google, eu acho que eu vou achar muito mais rápido. Mas eu acho que é essa daqui, viu? É esse aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Essa mesmo. Essa daqui é a resolução técnica. É igual eu lá, tem os artigos, acho que é 9, 8 e 9, alguma coisa assim, da resolução 218 lá do CREA, tá? Que regula o trabalho, né, de eletricista, as minhas atribuições, né, como engenheiro eletricista. E aí tem outras lá que inclusive é ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, né, que no caso também que eu tenho a graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Beleza. Deixa eu baixar aqui. Então, essa aqui, essa resolução aqui, pessoal, deixa eu até guardar ela aqui no, ela deveria estar aqui.
Então, essa resolução aqui, pessoal, ela é uma resolução baseada aqui na Lei 13.639, tá? É, que regula aí, né, a atividade aí do eletrotécnico, né? Todo e qualquer, vocês vão ver aqui, ó, que tem os artigos, né, do artigo 1 aqui ao 5º, né? No artigo 1, né, tem acho que é inciso que chama, o item 1 aqui, ó, conduzir, dirigir, executar trabalhos da sua especialidade, tá? Prestar assistência técnica, no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, tá? Deixa eu, deixa eu aproveitar aqui para não perder o. Acho que é essa daqui. A gente falou de padrões de instalações aqui, ó. Então, você pode conduzir, dirigir ou executar trabalhos, né, obras aí na sua especialidade, prestar assistência técnica, tá? No estudo e desenvolvimento de projetos, ou seja, fazer projeto, orientar e coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos elétricos e instalações elétricas, né? Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados da área elétrica. Inclusive, quem tem ferragista aí, né? Se a pessoa ela tá, vamos dizer assim, em dia, ela tem um RT, um responsável técnico, que ele é o responsável, né, por orientar o dono dessa loja. Não estou dizendo que, não, então quer dizer que eu não posso ser simplesmente o dono de uma ferragista, professor. Eu tenho que ser, no mínimo, técnico ou engenheiro eletricista para ser dono. Não. Você pode ser dono, você pode ser o dono do capital aí, mas você tem que ter alguém responsável técnico. Inclusive, na hora que você abre, né, não como microempreendedor individual, mas você faz lá os CNPJs aí para as empresas, né, e aí você fala as atividades que você atua ali, projeto, igual isso, venda, né, venda de produtos e equipamentos da área elétrica, você tem que ter o responsável técnico. Ah, professor, então quer dizer que se esse comerciante ele não e ele também não é vamos supor que ele seja, mas ele não é o responsável técnico. Ele está infringindo a lei, né? Ele tem que, mesmo que ele seja um eletrotécnico, mesmo que seja um engenheiro, ele tem que ser o responsável, pelo menos ele, o responsável técnico, né? Já que ele tem a qualificação necessária, né? Ou eletrotécnico ou engenheiro eletricista, para ele poder se responsabilizar tecnicamente aí por essa empresa. Inclusive, eu sei, eu estou falando do CREA, tá? Pode ser que do técnico tenha mais prerrogativas aí. Vocês podem assinar por 3 empresas simultaneamente. Como assim, professor? Eu posso, sei lá, trabalhar em um lugar como professor. Aí como professor, eu tô dando aula igual aqui, né? Tô dando aula como engenheiro, né? Como professor aqui da área de técnica, né? Pós-graduação e tal. Mas eu necessariamente não sou o responsável técnico aqui. Existe um responsável técnico que é o responsável pelos treinamentos. Ele é o responsável técnico, embora ele não dê aula, né? Ele não trabalhe na instituição como professor, ele está como RT, responsável técnico de todo e qualquer treinamento que outros profissionais de cada área, no caso da área da elétrica, né? Fazem, né, a instrução das aulas aí. Entendi.
Então, eu posso trabalhar no lugar e ainda ser responsável técnico de 3 outros locais. Pode trabalhar até em dois e ser responsável técnico por três. A questão é para você ser o responsável técnico, você só pode ser em três. Pode ser que existe alguma resolução aí dos técnicos, ou até da engenharia mesmo, que tenha mudado, mas pelo menos a última que eu sei são três aí. Ah, entendi. Aí existe uma questão lá de remuneração mínima, né? Que aí cumpre, pelo menos a última vez que eu olhei, era no mínimo 3 salários mínimos. Ah, professor, então quer dizer que eu posso ser responsável técnico por 3 empresas e a remuneração mínima, você pode fazer lá um acordo lá, né? Mas por padrão a remuneração mínima, vai, quer dizer que eu então vou receber 9 salários mínimos, responsável técnico por 3 empresas e eu ainda posso trabalhar em outro lugar? É. Aí esse responsabilidade técnica, ele tá em xeque. Você pode simplesmente ser o responsável técnico que assina, que chancela, sei lá, o certificado de uma faculdade, né? Ou seja, você não precisa estar lá todo dia, você fica lá, sei lá, você vai todo dia de manhã, umas 2 horas mais ou menos, ou você vai quando é chamado. Tem vários tipos de acordo aí do mundo do trabalho aí, né, que o técnico e o engenheiro eletricista, né, tem essa facilidade, essa vantagem. E eu sei que essa pergunta deve estar coçando aí, né? Professor, fala logo, até que carga que eu posso assinar? Para quem não entendeu, até que potência que eu posso assinar? Uai, professor, ouvi dizer, diz aí, a lenda aí, que eu posso, o técnico pode assinar qualquer carga. Eu vou dar uma de telecurso 2º grau. Vamos pensar um pouco? Se liga então que é hora da revisão. Faz sentido o técnico assinar todo e qualquer trabalho da elétrica? Uai, professor, eu acho que faz sentido. Vamos pensar mais um pouco aí. Existe o técnico, existe o tecnólogo e existe o engenheiro, né, da área, o da elétrica. O engenheiro é 5 anos, mais ou menos, o tecnólogo é 3 e o eletrotécnico é 2. Espera aí, professor, então quer dizer que cada um tem um nível maior? Quer dizer que cada um tem uma atribuição maior. Acertou, é isso mesmo. Ah, então, professor. Então quer dizer que não é todo tipo de potência que eu posso assinar? Não. No caso, eu vou pegar o engenheiro que pode assinar todo e qualquer. Não interessa a linha de transmissão, a potência, a hidrelétrica, pode inventar agora uma que tira a energia do ar, né? Igual lá o Goku lá, não tem a Genkidama, né? Ele pega a energia de todos os seres vivos da Terra. Vamos supor que um maluco aí, né? O professor Renanzinhos Dance inventou esse método aí. E aí ele pode tirar gigawatts de potência, né? Só levantando a mão e rezando lá, fazendo algum ritual lá da elétrica lá. Então, o engenheiro ele pode assinar esses gigawatts de potência. É eletricidade, né? Faz parte do corpo técnico aí, do conhecimento atual que tem na engenharia elétrica, sim. Então, ele pode assinar esse nível de potência. Por quê? Porque o pessoal da engenharia elétrica, além dos cálculos, né, das instruções que a gente recebe aqui no eletrotécnico, ele tem um nível maior porque ele vê matemática, por exemplo, que nem ele utiliza no dia a dia, que é o cálculo integral, programação, né? Programação na parte, tem uma programação, tem uma linguagem de programação que ela é técnica, é chamado Laboratório de Matrizes, o MATLAB, né? Que a gente utiliza simplesmente para a gente testar teorias, né? Fazer rotinas ali para
por exemplo, o sistema SCADA, né, o sistema supervisório de aquisição de dados aí, que o operador do sistema tem, né, que é um computador central aí, né, que faz toda essa operação, né? Ele é central e também descentralizado, tá? Não é se você puxar a tomada dele no local, tudo entra no caos, não. Então ele tem esse sistema integrado, né, que é o que compõe o sistema integrado nacional. Beleza. Professor, mas a pergunta que é calar. Tá bom, já entendi, tá? Para de me encher a paciência. Já entendi que eu não posso assinar tudo. Mas qual que é a carga? Vamos lá. A carga, já vou dar spoiler aqui, ó. No artigo 5º, ó, os técnicos em ela, não sou eu que estou falando não, viu? É o Conselho dos Técnicos aqui, ó, no seu presidente aqui em exercício, Wilson Vanderlei Vieira, que inclusive veio aqui, né, no workshop, um dos workshops que nós tivemos aqui, né? Fiquem ligados aí na programação, tá? Geralmente 2 vezes por ano nós chamamos os alunos, né? Tanto os alunos que estão iniciando, quanto os alunos que estão ali no meio, finalizando, para participar do workshop, que é uma troca aí, né? Esse workshop é uma troca de experiência com profissionais da área, né? Da área da elétrica, da área da mecânica, segurança do trabalho e dá a oportunidade de vocês saberem as últimas novidades da área, como é que anda, igual o último que a gente teve aí, que foi da indústria 5.0, né? Ah, o que que mudou da indústria 4.0 para a indústria 5.0, né? Basicamente não só a automatização, mas a automatização utilizando, né, a inteligência artificial aí, né, que está no cerne aí nas faculdades, né, nas escolas aí e também nas empresas e que estão sendo largamente utilizadas, tá? Professor, então quer dizer que o, né, o artigo 5º aqui da resolução 74, se eu não me engano, depois a gente olha aí, eu vou colocar como material extra para vocês, tá? Os técnicos em eletrotécnica para as prerrogativas, atribuições e competências disciplinadas nessa resolução, ou seja, projetar, ministrar curso, dar manutenção, executar tarefas, né? Ou seja, pegar o projeto que ele criou, por exemplo, e colocar ele em ação ali, instalando, né? Tem como limite as instalações com demanda de energia até 800 kVA. Entendi, professor. Peraí, professor, mas basicamente eu posso. Esse 800 kVA não é pouca coisa, viu, pessoal? Só para vocês terem ideia aí, a grande maioria, para não dizer quase que 100%, pelo menos dos que eu já fiz, eu nunca vi maior do que 500, tá? Maior ainda era prédio de 2 torres. Uma vez a gente acompanhou um projeto aí, prédio de 2 torres, um transformador de 500 kVA, ou seja, ainda tem 300. Agora, quando chega em indústria, pode ser que você não consiga ser o responsável técnico. E eu vou te falar, o mercado ali, né? Por exemplo, esquece que você é aluno, esquece que eu, né? Até vou esquecer que eu sou professor agora. Agora pensa você como empresário. O empresário, ele, a prioridade, né, é ele executar o serviço que ele faz, né, com o menor custo para ele ter o quê? Ter um lucro máximo ali, né? Então, na maioria das vezes, e dependendo do empreendimento ali que ele está concorrendo ali, ele acha melhor contratar um técnico. Por quê? Porque o técnico não é que ele, porque ele só estuda 2 anos em comparação com o engenheiro que é 5, que ele vai cobrar menos. Mas é questão da atribuição técnica. Obviamente, tem a questão, né, da quantidade do tempo de ensino aí, né? Vai ficar, obviamente, vai ficar mais barato aí. Mas eu conheço técnico que tem tanto serviço que ele às vezes tem até que indicar alguém, ou liga lá pro Viniceira lá,
o eletrotécnico Viniceira, a eletrotécnica, né, Calorini, né? Liga lá para eles lá, porque eu não estou conseguindo absorver essa quantidade de serviço. Isso é comum, isso é normal, tá, pessoal? Então, a gente pensando, né, como empresário aqui, o empresário ele busca a solução mais barata, né? Dentro, vocês vão aprender aqui que segurança do trabalho, né? Ele não é um custo, não é prejuízo, né? Igual muitos falam, né? É um custo necessário e fundamental para você operar na sua empresa, né? Você tem que, né? A gente vai ver melhor isso lá em segurança e eletricidade, né? A gente tem que fornecer treinamento, fornecer EPI, fornecer EPC, né? Para o funcionário poder trabalhar, né? De forma que ele forneça para esse funcionário, né? Um grau mínimo ali de segurança para que ele consiga iniciar e finalizar o labor dele, né? O trabalho ali, em condições mínimas de segurança e saúde, tá? Então, Professor, sim, pois não. Pode boa falar. noite. Licença, boa noite. Só um minutinho aqui, só uma dúvida. É, eu tenho um colega que ele é eletrotécnico. Ele perguntou Sim? se ele pode assinar plano de controle e manutenção de ar-condicionado. Ele pode? Eletrotécnico pode assinar? Faz o PMOC. Ah, eu sei, é a PMOC, né? É o PMOC, isso. Pai, sabe que eu não sei. Porque ele pegou Quer ver? Deixa eu. hospital, pegou farmácia, aí ele ficou com essa dúvida aí, porque não sei se ele pode, pela carteirinha, né, CFT, né? É o Aí ele PMOC. ficou, Deixa eu é o pegar PMOC, aqui para eu fazer uma pesquisa aqui. Então, eu sei que tem técnicas de refrigeração, mas eu vou te falar um exemplo que talvez ele possa assinar, né? Esse plano é um plano de manutenção, ele tá. É porque é o seguinte, na hora que ele entra lá no sistema dele, por exemplo, essa pergunta foi boa. Na hora que você entra no seu sistema, aí você vai fazer lá a TRT, né? Olha, eu estou fazendo um plano de manutenção e controle aqui. Se ele não puder fazer, na hora que ele fizer essa RT, aí o pessoal, geralmente no outro dia, os analistas lá, e hoje em dia deve estar até utilizando IA, né? Os analistas lá, eles falam que por exemplo, se ele, vamos supor que ele tem atribuição para isso, né? Então ele vai poder, né, assinar esse plano, tá liberado, né? E aí fala lá, TRT validada, né? E aí ele pode, inclusive, ele consegue até imprimir o documento todo. tá, Agora, se não, ele vai receber o e-mail falando, olha, a TRT número tal, né, que é a que ele fez para o plano lá, ela entrou em diligência, né? O que que é diligência? Teve algum erro, às vezes até erro de nome, viu? Erro, nome e tal, que você faz lá no formulário. Aí ele fala, olha, entrou em diligência, aí ele fala o que que é. Aí vamos supor, ó, não tem atribuição técnica para fazer o PMOC, tá? O que que tá, você ia aí falar aí? é assim, a gente, tipo assim, como a gente vai formar agora, a gente de Eletrotec pode tá assinando aí essa documentação de En- PMOC para. Então, aí, não, é o que eu tô tentando formular aqui. Eu não sei se pode, tá? Mas eu tô te falando, antigamente, por exemplo, eu não podia nem fazer um desenho num papel A4 de uma arquitetura, né? Hoje em dia eu posso fazer e posso assinar desde que essa arquitetura, que chamam de croquis, né, esse desenho, seja para fins de, por exemplo, um projeto predial. Certo. Então eu fiz, não, porque antes a gente dependia do arquiteto e do engenheiro civil, né, ou do técnico em edificações, né? E aí, hoje em dia, não, a gente pode. Inclusive, uma coisa que eu não podia assinar, que eu fiquei sabendo já tem um tempo, tem um estudo chama EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental. Esse EIA-RIMA só o engenheiro ambiental podia fazer antigamente. Hoje em dia eu posso fazer desde que seja relacionado à linha de transmissão, para liberar
ou não, né, um espaço para você passar uma linha de transmissão. Então eu estou chutando que se você, na hora que seu colega lá, né, ou vocês, na hora que estiver fazendo o serviço, mas eu vou procurar, eu vou buscar informação. Gostei muito dessa pergunta, que eu fiquei até curioso. Eu não posso bater o martelo. Mas Não, se porque lá assim, no PMOC, eu tô chutando aqui, ó, vamos supor que lá nesse PMOC que o seu colega está fazendo, ele está fazendo a manutenção e tal de, sei lá, 20 hospital, ar-condicionado, de um isso, hospital lá, uma central, que aí dá, por exemplo, uma potência, 60 mil tá, BTUs. sei lá, 60 mil, que é até baixa, né? Que Aham. 60 mil BTU aqui, eu não estou lembrado, eu teria que fazer uma conversão aqui. Mas se essa potência, tá vendo que é 800 kVA, eu tô achando que só a central de ar-condicionado, ela não dá isso aqui tudo, né? Talvez até o hospital não tenha esse tanto de carga aqui, talvez, estou chutando aqui. É. Mas assim, se o PMOC que ele está fazendo na hora que ele falar, ó, é o programa de manutenção e tal, né? A parte lá, é a unidade condensadora, né? A máquina lá, Isso. seja uma potência abaixo dessa potência aqui. Aí É. fala de um sistema de ar-condicionado de potência, tô chutando aqui, sei lá, deu 40 mil volt-ampere, todo o sistema aqui. É. Então, por carga ele pode assinar. Inclusive, ó, tá aqui, ó, É, a porque assim, res, envolve a elétrica, né, e manutenção, né? E eu acho que, assim, eu não porque tenho conhecimento por basicamente é o quê? É limpeza, né? Eu sei que é limpeza, também envolve às vezes eletrônica, às vezes o eletrônica, elétrica também. Uhum. capacitor lá dá um problema, você tem que trocar. Então, ó, se a gente for aqui no artigo 3 aqui, ó, atribuições técnicas, elaborar, executar projeto, né, de instalações elétricas e manutenção de rede oriunda de outras fontes não renováveis, né, executar projeto de instalação elétrica, manutenção de rede de distribuição, né, que é o 13.8, ele pode, 34,5 kV, né, elaborar projetos, ó, de instalações elétricas e manutenção de rede por fonte, ó, biogás, hidrelétrico, basicamente todo tipo de fonte aqui alternativa aqui, né? Projetar, instalar, deixa eu ver, elaborar e desenvolver projetos, planejar e executar instalações de equipamentos, que está no caso de manutenção, né? Instalações elétricas, aplicar medidas para uso eficiente da energia elétrica de fontes energéticas alternativas, renováveis e não renováveis, ó. Eu acho que esse item, o 7 aqui, né? O Hum, 7 do artigo 3 ele está incluído aqui, ó, medidas de uso eficiente. Por exemplo, que o PMOC, se você fizer a manutenção, né, a é, limpeza dos filtros, você vai o quê? Utilizar a energia, né, de forma eficiente, né? Você vai promover a eficiência, porque todo o aparelho ele tem o selo lá do Procel, né? E tem, ele só funciona do jeito, com aquela eficiência, se ele tiver ok, né? Se não tiver com capacitor estragado, ou no caso aqui na parte de refrigeração, né? Se ele não tiver é, com algum dano ali, né? Ele não vai funcionar em conformidade com aquela eficiência, ele vai abaixar o nível de eficiência. Então, esse item aqui, ó, é um bom argumento na hora que ele for fazer RT. Vamos ver aqui. Projetar e instalar esse sistema de acionamento elétrico, isso eu já sabia que você já podia.
participar de elaboração, basicamente o eletrotécnico, o tecnólogo em eletrotécnico, o engenheiro eletricista, essas atribuições aqui, todas eles, né, eles são comuns aqui. A diferença é mesmo na quantidade de potência. Projetar, instalar, deixa eu ver, participar na elaboração de normas, isso mesmo. Atualização, né? Elaborar também. Aferir, manutenir, ensaiar e calibrar relés primários e secundários de subestação, beleza. Aferir e manutenir, ensaiar, calibrar máquinas, equipamentos eletroeletrônicos. Acho que entra aqui, porque o ar-condicionado, né, o sistema ali de refrigeração como um todo, ele tem, né, partes eletroeletrônicas, né? Então ele está dando, ele tá fazendo a manutenção, né? Tem a aferição, manutenção, ensaio, que é o teste, e calibração, né? Então ele está dentro do item manutenir, né? Equipamentos eletroeletrônicos, né? O sistema lá de refrigeração, instrumentos de medição e precisão, radiocomunicação, antenas, ERB, né? Que é a estação rádio base, instrumentos de precisão, rede lógica, torres de transmissão de radiodifusão, radiocomunicação. Vamos ver aqui. Ó, emitir laudos, né, que é o caso que eu falei aqui, que a gente vai bater na tecla, né, vamos analisar nas próximas aulas esses. Laudos técnicos, inclusive em perícias, você ser o perito, né, da reclamante ou do reclamado, né? Projetar, fazer manutenção, também entra. Instalar equipamentos hospitalares, equipamentos médicos, odontológicos, biomédicos, sistema de sonorização, iluminação cênica, teatro, por exemplo, né? Auditórios aí, geradores de GMG, né? Pequenas centrais hidrelétricas, usinas hidrelétricas, sistema de proteção contra descarga atmosférica, né, o famoso SPDA, telecom, fibra ótica, sistema de monitoramento viário, beleza. Eu acredito que pode, viu? Eu vou colocar essa pergunta aqui que o professor acho que já vai entrar numa aula agora. Deixa eu Tranquilo. só perguntar aqui para ele aqui, vai que ele tem a resposta aqui, nós estamos dando bobeira aqui. Professor Hipólito, o eletrotécnico, ele pode ser responsável técnico pelo PMOC? Não? Ó, tá falando aqui, ó. Ó, acabou de falar aqui, ó. Ô louco, bicho, às 21h05. O técnico de refrigeração e mecânica. Eu tô com ela aqui aberta. Mas se na hora de fazer RT, ele falar da potência do sistema. Mas o PMOC em si não, né? Ó, tá vendo? Resolução 120, ó. Vamos lá. Põe na tela aqui, ó. Resolução, ó, já deu a letra aqui pra gente. Uma resolução 120. É 120 do ah, já que eu ponho na tela aqui para nós. Tem como você me mandar aí pelo agora? Que aí a gente já analisa aqui, ó. Ou então pelo PMOC propriamente dito, ele não pode. E pode dar manutenção na parte elétrica, no sistema elétrico. Mas o PMOC como plano ali, né? Ele não pode ser o RT. Ele tá me mandando agora a resolução aqui.
rapidão. Então, se for um reparo na parte elétrica, tipo a troca de um capacitor, pode. Sim, da máquina em si, mas o plano é igual lá o chama Prontuário das Instalações Elétricas. Aí tudo É, relacionado à instalação elétrica, inclusive a contratação lá do, né, por exemplo, você verificar o treinamento dos eletricistas, né, que trabalham lá na empresa, né? Você pode, inclusive, se esse funcionário ele não tem o treinamento de eletricista, você pode ministrar um treinamento para ele, ou predial, ou industrial, ou então, né, requerer, né, não, ó, você tem que fazer o curso, ou então ele pode pagar para uma instituição, né, fazer uma parceria com a instituição, e ela vem, né, disponibiliza um professor e faz o treinamento. Tem alguns professores aqui que fazem para obra. Pessoal aí, ó, a pessoa enviou aqui, ó. Ele mandou a 74, que é a que a gente tá. Ah, não, não, eu tenho. Não, a 74 eu tenho. Ele mandou duas aqui, eu vou baixar aqui, pessoal. Ele mandou a 101 de mecânica e a 123, que é a atribuição do técnico em refrigeração e climatização. Eu vou abrir aqui. Eu tive a sorte que o professor estava se preparando para a aula, para a próxima aula. Como eu não estou tendo aula agora hoje de NR10, aí eu vou poder ficar mais um tempo aqui com vocês. Mas foi bom ter aberto aqui, que aí vai ficar gravado. Ó, ele me mandou a 101 atribuições do técnico industrial em mecânica, e ele me mandou a 123, que é a atribuição do técnico em refrigeração. Eu já vou de cara aqui a fazer uma busca aqui, ó. Ah, tá, achei. Pra gente já achar o artigo aqui, ó. Então tá vendo aqui, ó, do de refrigeração no artigo 5º, ele fala, né, que o técnico de refrigeração, né, ele pode planejar, elaborar, executar, coordenar, controlar, inspecionar e avaliar a execução de manutenção de sistemas de refrigeração e climatização, né, que se converte, né, a todos os serviços do PMOC, né? O Plano de Manutenção, Operação e Controle. Então, esse sim, ele pode ir lá na página dele, lá do, do CF, do CRT, né? Do regional dele, e fazer a TRT desse plano. Aí ele só vai escrever lá, olha, do cliente fulano de tal, estou fazendo aqui o PMOC, né? O uhum. PMOC do sistema de refrigeração do cliente tal. Então, esse aqui é o do técnico em refrigeração. Então, você está vendo, ó, o PMOC, que se ele estiver fazendo a manutenção das máquinas, aí ele pode se responsabilizar pela manutenção elétrica das máquinas, mas o de refrigeração, né, que creio eu que aí já é uma atribuição, questões aí de controle mesmo, de configuração da máquina de refrigeração, aí já é da alçada aí do pessoal da climatização e refrigeração. Agora, o do mecânico aqui, deixa eu buscar aqui esse tem. Ó, tá no item 20 aqui, né? É o item 20 do artigo 1.
que é aquele mesmo que a gente estava lendo aqui para o eletrotécnico, né? Conduzir, elaborar, né, trabalhos dentro da sua especialidade, né? Aí tá lá no item, eu acho que é 20 aqui, ó. Deixa eu ver. 15, 16, 17. Deve ser 19, então, aqui. Elaborar e executar planos de manutenção, operação e controle PMOC, né, em sistemas de ar de acordo com a resolução 68. Então eu estou chutando que antigamente talvez ele não poderia fazer, tá? Então, Então, ó, já técnico mecânica assina o PMOC, isso, pelo que eu estou vendo aqui também assina. Ó, técnico, industriais, técnico habilitação e industriais. mecânica. Isso. Então, o técnico e mecânica ele pode assinar, colocar lá na TRT dele lá como o PMOC, né, que ele está fazendo a coordenação ali do plano, né, de limpeza, que eu sei que envolve limpeza, envolve coordenar equipes lá, né, envolve o equipamento em si. Eu sei que é nesse âmbito aí. Aí por isso que eu Essa com estava a dúvida, pensando, como se de minha cabeça reptiliana aqui de advogado aqui, né? Não deixa os advogados me escutar, né? Mas é porque né, quando você lida na área de segurança do trabalho, né? Aí a gente procura nas resoluções se tá tudo fechado, igual aqui tá falando, né? Tá fechado. Com técnico industrial, né? O mecânica e o de refrigeração, que eu acredito que era o mais lógico, né? Então aqui tá fechada a questão, né? PMOC. Mas eu acredito que se for a manutenção elétrica do sistema de refrigeração, né, sem essa atribuição do PMOC, aí ele pode se responsabilizar. Mas eu acredito que se ele colocar na TRT dele que ele está fazendo o PMOC, aí ele pode até dizer que está dando a manutenção. Talvez a TRT dele entre em diligência, né? Aí quando entra em diligência, que o pessoal acha algum erro, alguma inconsistência, né? Interpreta lá e fala, olha, você não tem atribuição para isso. Aí vamos supor que ele colocou lá na descrição do serviço. Não, eu estou dando a manutenção das máquinas aqui para o PMOC. Aí o responsável técnico pelo PMOC é outro, né? Sei lá, é um técnico de refrigeração ou um técnico mecânico, né? E talvez eles, então, talvez eles até peçam, então cadê essa TRT dele aí? Talvez o povo peça isso, né? Então eu acredito que se for só mesmo para manutenção elétrica, montagem lá do sistema, né? Ele possa responder, mas se falar PMOC, aí já, aí não tem atribuição, aí entra em diligência mesmo. Que aí esqueci o termo técnico aqui, é o exorbitância de função, né? Aí é, por exemplo, coloca sei lá, um engenheiro, embora eu tenha tido matéria lá que fala de isoestática, né? Esforços mecânicos, eu tenho conhecimento, né, de esforço em estrutura isostática é prédio, por exemplo. Eu tive o conhecimento matemático e físico lá, teve a matéria, mas eu não posso me responsabilizar tecnicamente por, né, chancelar aí uma laje falando que a laje é segura. Só quem pode fazer isso, se não me falha a memória, né, o engenheiro civil e o arquiteto. Acredito que o arquiteto também, né? Aí eu estaria numa exorbitância de função. E aí essa exorbitância ficaria ainda provada se eu lá na minha RT falasse, ó, eu estou me responsabilizando pelos baldrames aqui, né, a parte aqui de ferragem dessa estrutura aqui. Aí, opa, né, ó, seu Pableiras, ó, o senhor tá em exorbitância de função aí, né? Então corrige essa TR, essa sua RT aí, tá? Aí geralmente chega o e-mail falando, olha, não foi, né, não, existe alguma diligência. Aí ele vai te explicar o que que é e aí
vai te dar até orientação, né, como que você soluciona. Beleza? Aí você falar para o seu colega, ó, foi bom que nessa aula mesmo a gente já conseguiu a solução aí para a pergunta aí. E ela vai ficar para os alunos aí na gravação. Aí outra coisa, deixa eu, ó, tá travando aqui. É que eu vou pôr disponível aí para vocês. Ixi, o navegador aqui deu uma travada aqui, mas voltou aqui. É, é normas, Fatorial Goiás. Ó, isso aqui que vocês têm que guardar no coração de vocês aqui, ó. Normas Equatorial Goiás, né? Vocês vão acessar aqui. Geralmente aparece esse spam aqui, né? Vocês vão vir em normas técnicas de conexão. E aí, atualizada aqui, ó, que a gente vai utilizar para o C lá de projeto. Inclusive, a gente já utilizou aqui na hora que eu. Acho que eu até já fiz, eu mostrei mais ou menos é, a análise, se eu não me engano, foi na atividade anterior aí, que eu dei o exemplo, né? Por exemplo, você baixa a NT01 aqui, né? A versão dela, e, e tem aqui, ó, ó, tem a tabela 2 que é para tensão 127, que é o 110, né? Barra 220. E a mais comum, a nossa aqui, né? O padrão é 220 barra 380, né? Que é o monofásico é 220. Duas fases é 380, que é a tensão de linha. E três vai dar o 660. Mas nunca o trifásico ele fica evidente aqui. Sempre por padrão é a tensão mono e a tensão de linha, que é a bifásica aqui. E esse material aqui, né, é o material orientativo que vocês vão utilizar para projeto predial, projeto industrial, tá? No que tange aí a classificação de tipos de cliente, né? Se ele é monofásico, trifásico, tá? E aí é bom que vocês já, né, dependendo aí da concessionária aí, vocês trabalham, né? Mas basicamente a nossa aqui é Equatorial Goiás, né? É bom vocês já terem o acesso, né? Já saberem como que você vai acessar essas normas, porque essas normas estão sempre em mudança, né? Igual era Celg, aí de repente virou Enel, né? Daí agora é Equatorial Goiás, não sabemos se vai vingar, né? Se vai haver um novo leilão aí, né? E aí, sei lá, vai para Energisa, né? Igual, se eu não me engano, lá em Araguaína, ali no Tocantins, é Energisa. Até a última vez que eu fiz projeto lá, era a Energisa, que era a concessionária local de lá. Então, é importante, né, a gente aqui da elétrica ficar ligado que existe as concessionárias locais de energia e as normas aplicadas, elas dizem mais quanto ao padrão local de energia. E aí, obviamente, elas consideram NBR 5410, consideram 5419 para SPDA e tantas outras normas brasileiras aí que todos seguem. Mas aí, geralmente, eles fazem um compilado, né? Fornecimento de baixa tensão, igual a esse daqui, né? O título dessa aqui. Fornecimento em média tensão, fornecimento em alta, e por aí vai, tá? Infraestrutura de rede, então tudo que é padrão, eles pegam das normas das NBRs, compilam em um documento ou em vários documentos e liberam. Ó, essa daqui
é a 01, né, que é para fornecimento para uma única unidade consumidora. Para várias unidades, aí, por exemplo, é a 04 e por aí vai, tá? Beleza? Agora sim, a gente pode encerrar hoje. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida aí? Não, tranquilo. Beleza? Aí eu vou aproveitar e pedir. Agora é o Leonardo, né, que é o monitor de vocês. Já pedi para ele colocar lá na pasta esse material hoje aí que o professor Hipólito ajudou a gente aqui. É porque não deu para ele aparecer que ele estava ali já esperando os alunos dele aí para começar outra aula aí. Aí eu vi que ele estava ali, né, entre o início e o outro. Aí por isso que eu fiz a pergunta para ele ali. Mas foi bom que agora eu sei que o responsável técnico pelo PMOC, só o de refrigeração e o técnico e mecânico. E você viu que o de refrigeração, ele é mais específico lá dentro da resolução, né? Beleza, tranquilo. Obrigado aí. É mais, fica com Deus, Elton, Adriano, os demais aí que não puderam assistir aí, ou que já entraram, já saíram, tá? Né? Até mais, Fiquem até com a próxima. Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, galera. Tá, obrigado.